Oi, nono ano, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos continuar falando sobre os regimes totalitários. Vamos falar sobre a Alemanha nazista. Nossa habilidade vai ser compreender a ascensão do nazismo como uma conjugação de fatores sociais e também específicos da figura de Hitler. Na nossa aula anterior, nós vimos sobre a ascensão do fascismo na Itália. Vimos que o fascismo ascendeu na Itália num momento de crise. O mesmo vai acontecer, pessoal, com a Alemanha nazista. Esse conteúdo está disponível a partir da página 73 do livro de vocês. Podem acompanhar também pelo livro. Bom, como consequência da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai enfrentar uma expressiva queda na produção agrícola, vai perder vários territórios lá na Europa e em todas as suas colônias também, o que vai dificultar também para a Alemanha a obtenção de matérias-primas. Lembrando também, lá do Tratado de Versalhes, que acontece no final da Primeira Guerra, que a Alemanha sai extremamente prejudicada desse tratado, como nós estudamos anteriormente. E esse quadro de crise na Alemanha, ele vai se agravar ainda mais com a hiperinflação que vai ocorrer no início da década de 20. É nesse cenário de crise, de inconstância sobre o futuro, que vai surgir no Estado alemão da Baviera, em Munique, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que é mais conhecido por todos como Partido Nazista. Este partido que, posteriormente, vai ser liderado pelo austríaco Adolf Hitler. Bom, quem foi Adolf Hitler, que vai ser o grande líder aí desse partido? Hitler havia lutado pelo exército alemão na Primeira Guerra, né? Ele foi, inclusive, condecorado por grande bravura na Primeira Guerra Mundial. Mas, após a derrota da Alemanha no conflito, ele passou a defender uma visão de que o povo alemão havia sido traído pelo governo de seu país. Ele foi contrário aí à postura de rendição. Bom, esse cenário de crise que nós vimos, ele vai fazer com que seja o cenário ideal para que esse partido, o Partido Nazista, disseminasse cada vez mais os seus ideais para a população. Quais eram os principais ideais do partido? Eram a defesa do autoritarismo, do militarismo, do anticomunismo, também o intervencionismo econômico e a necessidade de expansão territorial. Muito comum em regimes totalitários, pessoal. Também, um dos principais pontos da ideologia era o ultranacionalismo, Lembra que eu tinha trabalhado com vocês anteriormente também o que é o nacionalismo? Aqui nós temos um ultranacionalismo, que é um nacionalismo muito exacerbado, que vai pregar a intolerância total contra vários grupos. Dentre esses grupos, por exemplo, os ciganos, os deficientes, dentre outros, e principalmente os judeus. Essa crença de intolerância, ela pregava a intolerância contra esses grupos que eu falei, porque eles acreditavam na purificação da raça alemã. Então entraria aí junto com esse ultranacionalismo um preconceito muito grande contra vários grupos distintos. Bom, em meio a essa situação toda, no início de novembro de 1923, os nazistas vão tentar tomar o governo de Munique. É o episódio que ficou conhecido como golpe, É o dia do golpe. Só que eles não obtiveram sucesso, nessa tentativa de golpe, porque nessa ocasião também muitos membros do partido são presos, inclusive Hitler, Hitler é condenado nesse período a 5 anos de prisão, mas ele cumpriu aí somente 9 meses desses 5 anos. Durante o tempo em que o Hitler esteve preso, ele escreve um livro, que é o livro chamado em português de Minha Luta, e foi publicado em 1925. Nesse livro, Hitler afirmava a importância da eliminação de todos os indivíduos que não fossem germânicos, eliminar todos os indivíduos que não fossem germânicos da Alemanha, e ele dizia que esses grupos também estavam impedindo o avanço da nação.
e que, por exemplo, povos como os judeus eram uma ameaça à pureza do sangue alemão, né? E por isso deveriam ser expulsos. Ele também relata nessa obra, né, a necessidade de conquistar outros campos férteis, né, para a Alemanha. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem da capa do livro do Hitler, uma imagem do Joseph Goebbels, que foi um ministro da propaganda do nazismo, e um comandante da SS, o Himmler. E em 1929, né, com a crise de 1929 que nós estudamos anteriormente, a Alemanha vai vivenciar mais um cenário de crise econômica e social, que vai se dar devido ao fato dos Estados Unidos, em grande crise, retirarem investimentos do país. Essa situação de crise do capitalismo liberal, como nós tínhamos visto anteriormente, vai fazer com que vários grupos ganhem força, inclusive os grupos socialistas, né, que estavam se fortalecendo também nesse período. Mas o movimento nazista também vai se fortalecer, né, em meio a essa crise na Alemanha. E, desse modo, nós vamos ver agora, finalmente, os nazistas chegando de fato ao poder na Alemanha. Bom, como vocês viram na imagem anterior, eu coloquei a foto de Joseph Goebbels, que foi um ministro da propaganda nazista, responsável aí também por várias propagandas políticas muito bem planejadas para convencer a população que elas necessitavam, né, do nazismo e de um líder. Essas propagandas vão abranger vários interesses aí de todas as classes sociais. É uma forma de dizer que eles tinham a solução para a crise e para os problemas que a Alemanha estava vivenciando. Essas propagandas vão contribuir também para o aumento da popularidade, de modo geral, então, do partido. Né? Os discursos de Hitler vão afirmar cada vez mais a necessidade de purificação da raça aí germânica, ariana, né? E esses discursos vão ficando cada vez mais enfáticos, né? O que vai fazer com que o antissemitismo ganhe muita força entre a população nessa época, pessoal. Na campanha eleitoral, né, na Alemanha no ano de 1932, os concorrentes à presidência da Alemanha foram Paul von Hindenburg, né, que tinha sido um general durante a Primeira Guerra Mundial, e o Adolf Hitler. Apesar da intensa propaganda que eu falei para vocês que estava ocorrendo, né, do partido nazista, Hindenburg, que já governava o país, foi reeleito novamente. Mas é importante dizer que em 1933 Hindenburg nomeia Hitler, né, como chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do Hitler cumprimentando Hindenburg em 1933. Como chanceler, logo no primeiro mês já de governo, Hitler já se reúne com vários militares, prometendo aí não respeitar o Tratado de Versalhes, né, rearmar a Alemanha e invadir várias regiões no leste europeu, buscando assim promover cada vez mais a sua imagem para com os oficiais. O presidente da Alemanha que havia sido eleito, Hindenburg, ele falece no dia 2 de agosto de 1934, pessoal. Desse modo, após o falecimento do presidente, Hitler se torna, então, o governante único, né? Ele vai iniciar, desse modo, o Terceiro Reich, né? Ou o Terceiro Império, que, a partir desse momento, finalmente, ele atinge o poder como tanto desejava. E o que era o Terceiro Reich, né? Com Hitler no poder, o governo da Alemanha se torna, a partir desse momento, pessoal, uma ditadura totalitária, né? Desse modo, várias regras vão mudar na Alemanha, várias crianças e jovens alemães vão ser obrigados a frequentar a juventude hitlerista, que era uma instituição buscando formar uma nova sociedade que fosse completamente devota ao nazismo, né? Ele também vai começar a perseguir todos os indivíduos, né, que eram considerados inferiores e prejudiciais também à sociedade germânica, como eu havia falado, né, sobre a questão do preconceito anteriormente para vocês aí.
Ele também acreditava que nada disso podia continuar prejudicando a pureza da raça ariana, lembrando, portanto, que os nazistas defendem que existe apenas uma raça pura e superior, que é a raça ariana. E, desse modo, eles vão buscar consolidar tudo aquilo que eles vinham prometendo desde a fundação do partido. No ano de 1935, eles vão decretar mais leis, né, que vão modificar as leis também da Alemanha, que são as leis de Nuremberg, que vão oficializar, né, o antissemitismo na Alemanha, né, com muita força. Nesse período nós vamos ter aí o antissemitismo já sendo aceito também por grande parte da população. Aqui eu coloquei para vocês, né, o exemplo aí de uma tropa nazista. Aqui uma imagem de um congresso nazista, né? Lembrando que os congressos nazistas eles serviam também como um meio de propaganda do regime nazista, né? Que servia tanto para os alemães como para o restante do mundo, para que eles vissem a dimensão do poder do partido, né? A dimensão do poder do nazismo. Aqui também acima eu coloquei para vocês uma imagem de propaganda do Hitler, em que o Hitler aparece, né, com uma imagem de um herói salvador mesmo, como se ele fosse um grande herói, erguendo a bandeira do partido. Essas leis de Nuremberg de 1935, que vão oficializar cada vez mais o antissemitismo na Alemanha, vai fazer com que várias lojas, fábricas, né, que pertenciam a judeus na época, fossem confiscadas pelo Estado. Também os bens de vários judeus vão ser confiscados, né? Nós também vamos ter aí o início do trabalho escravo nos campos de concentração, e tudo isso vai ajudar a Alemanha, de certo modo, a se recuperar da crise econômica que estava vivendo, por meio da exploração, né, do trabalho dessas pessoas. Nós vamos ter, em meio a essa situação, a Noite dos Cristais, né? Que no dia 10 de novembro de 1938, vários milicianos nazistas vão dar início a ações ainda mais violentas contra a população judaica, que já estavam sendo perseguidos, né, há um bom tempo, mas a partir desse dia, digamos assim, vai se tornar mais violenta essa perseguição contra os judeus. Os nazistas vão incendiar sinagogas, destruir estabelecimentos, né, do que tivessem como proprietários judeus. Muitos também foram mortos, né, nesse dia. E esse episódio fica conhecido aí como Noite dos Cristais, porque em decorrência dos sons de vários vidros, né, que foram quebrados, foram estilhaçados nesse dia. Nesse dia aí a gente pode dizer que cerca de 30 mil judeus foram presos e enviados aí para campos de concentração. Então, a partir desse dia, inicia-se aí a perseguição mais intensa aos judeus. Aqui ao lado eu coloquei para vocês uma imagem referente à Noite dos Cristais. E para ampliar os conhecimentos sobre a aula de hoje, vou pedir que vocês realizem as atividades da página 76 do livro didático. Bons estudos, pessoal! Até nossa próxima aula!